Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu tenho visto aqui com os irmãos a história de Abraão. Deus fala conosco através da vida desses homens e mulheres que Ele chamou e com quem Ele tem se relacionado ao longo da história. A história deles é o modo pelo qual Deus se revela, Deus se manifesta e mostra a sua face. Gênesis 22. Todos encontraram? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Aqui está o fogo e a lenha, meu pai. Mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Jeová Jirê, o Deus que provê. Curva a sua cabeça nesse instante. Vamos orar. De alguns homens, de algumas mulheres, Deus não pode pedir determinadas coisas. Para alguns homens, para algumas mulheres, Deus não pode pedir absolutamente nada. Agora, para alguns homens, para algumas mulheres, Deus pode pedir tudo. Deus pode confiar neles de tal maneira e de tal forma que pode lhes pedir tudo, inclusive o que eles têm de mais caro, de mais precioso.
embora lhes doa, terão prazer e alegria em corresponder ao pedido de Deus, à solicitação de Deus. Senhor, Tu conheces os nossos corações. Não tem ninguém aqui nessa noite que escapa ao fulgor dos Teus olhos. Não tem nenhum coração aqui nessa noite encoberto ao olhar do Senhor. Os nossos corações estão descortinados diante da Tua presença. O Senhor sabe o que é que nós temos de mais valioso, o que nós temos de mais precioso. O Senhor sabe também como é que tem sido a nossa relação com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Tu sabes se o Senhor é de fato e de verdade a coisa mais importante que nós temos na nossa vida e se todas as outras coisas, elas irradiam desse relacionamento com o Senhor. Aqui está a história de um homem que te conheceu. A história com H verdadeira de um homem que andou com o Senhor, que ouviu a sua voz, que te obedeceu, que confiou no Senhor de todo o coração. Por isso ele foi chamado de amigo do Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Dá-nos a Tua palavra, dá-nos o Teu Espírito Santo, que o Espírito do Senhor, que é o Espírito libertador, onde está o Teu Espírito, aí há libertação. Que haja libertação aqui nessa noite. Que cadeias e grilhões sejam quebrados para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém? O texto, eu li alguns comentaristas e todos eles são unânimes em dizer a importância teológica que tem esse texto para a nossa fé. Mas todos também são unânimes em deixar muito claro a dificuldade que é entender e interpretar bem esse texto, e não somente entendê-lo, interpretá-lo, mas aplicá-lo de uma forma correta e abençoadora para as nossas vidas nos dias atuais. Eu estou ciente dessa dificuldade, e tão ciente que dependo única e exclusivamente da graça de Deus para poder refletir com os irmãos sobre esse texto e, pela graça de Deus, aplicá-lo nas nossas vidas. O texto começa assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Eu queria que você fosse lá para o Salmo de número 66. Salmo 66. Abriu a sua Bíblia aí no meio, você vai encontrar os Salmos. Salmo 66, os versículos 10 até o 12. Acharam? 66, 10, 11 e 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. O salmista revela o propósito da provação quando é que Deus nos prova, quando Deus nos coloca numa prova. É uma forma de Deus nos acrisolar, como ele está dizendo.
é a maneira que Deus usa para nos purificar. A semelhança da prata que tem que passar pelo fogo, que precisa ser provada para poder retirar dela a sua sujeira, e através do fogo, do calor intenso, da prova, da intensidade, é que essa prata ela se transforma num objeto puro e desejável. A provação tem esse propósito da parte de Deus. Eu gostaria então, no primeiro ponto, que nós entendêssemos é que Deus nos prova. Que volta e meia Deus, na sua infinita graça, na sua soberania, na decisão dele, do jeito dele, da forma dele, e se ele entender por bem, Deus vai nos provar, Deus vai nos colocar à prova. As provações têm sempre o objetivo da parte de Deus de nos aprovar. Eu fui professor durante muitos anos, sou professor até hoje, me sinto professor, e percebia nos meus alunos um grande medo da prova. E a maioria deles ficavam mais com medo da prova do que de não compreender aquilo que estava sendo ensinado. Às vezes a gente desgastava para preparar a aula, para poder oferecer uma compreensão, um entendimento daquele objeto que estava sendo estudado. E eles, ao invés de se preocuparem em entender, de compreender o que estava sendo oferecido, a boa parte do tempo, a grande preocupação deles era com a prova. Tiravam os olhos daquilo que estava sendo ensinado para colocar os olhos no momento do evento que era a prova. Mas o fato é que Deus prova os seus servos. Deus faz a gente, às vezes, passar pelo fogo. Conforme nós lemos aqui no Salmo 66, 10, o Senhor nos provou, o Senhor deixou-nos cair na armadilha, oprimiu as nossas costas, permitiu que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo, passamos pela água, mas afinal o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Então, quando a prova vem de Deus, ela sempre tem um propósito muito claro de nos aprovar. Deus nunca nos coloca numa prova na perspectiva de uma armadilha, na expectativa de nos dar uma rasteira. Quando Deus permite que nós passemos por uma prova, seja pelo fogo, seja pela água, seja pelo vale, a intenção de Deus é sempre proveitosa, sempre amorosa. Mas essas provas, elas implicam em crises internas, em sofrimentos, às vezes internos, às vezes até mesmo físicos, mas sempre com o propósito de nos aprovar. Sempre com o propósito de nos fazer galgar um degrau a mais no conhecimento, no entendimento de quem é Deus, do seu caráter, da sua bondade, da sua veracidade, da sua misericórdia para conosco. Agora, seria muito importante nós não confundirmos uma prova que vem da parte de Deus com consequências do pecado. Ai, pastor, estou passando por uma luta muito grande, Deus está me provando. Não, não é Deus que está te provando. São consequências dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas más escolhas, das suas transgressões. A palavra de Deus também nos ensina com toda clareza que pecado traz consequências. E quando Deus diz para nós não transgredirmos, Ele não está preocupado conosco, intencionado de nos bater, de nos espancar. A intenção dele é nos livrar de algumas dores e de alguns sofrimentos que nós não precisaríamos passar por eles. Como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, olha, se algum de vós passar por sofrimento, que seja por causa de Cristo, que seja por causa da justiça, que seja por causa do temor ao Senhor. Não passar por sofrimento por causa de iniquidade,
por causa de corrupção, por causa da prática da injustiça. A prova, ela nos prova, nos faz sofrer, nos coloca numa crise, mas nós temos a segurança plena e absoluta que aquilo está vindo da parte de Deus. É Deus quem está nos permitindo passar por aquela situação. E quando nós somos empurrados, e geralmente somos empurrados e compelidos por Deus mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, para situações assim. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, que diz que o Espírito Santo compeliu Jesus para que fosse para o deserto. Deus, então, depois de todas essas coisas, Deus coloca Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e aqui está a prontidão de Abraão para responder a Deus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ao longo desse texto, nós encontramos 3 vezes essa expressão de Abraão: eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Meu pai, eis-me aqui, meu filho. Abraão, não faz, eis-me aqui, Senhor. Prontidão, disposição, resposta pronta e sempre positiva. Qual é o grilo dos pensadores e teólogos em relação a esse texto? Primeiro, porque, diferentemente das nações circunvizinhas, Deus já havia estabelecido que ele não admitia o sacrifício humano. Aquelas nações ao redor, abomináveis a Deus, tinham por costume sacrificar os seus filhos a Moloque. Moloque era um ídolo com uma bocarra enorme, que eles metiam fogo, um ídolo de ferro, uma bocarra enorme, eles metiam fogo debaixo daquela boca e pegavam os seus filhinhos, os seus bebês e jogavam naquela boca em sacrifício àquele ídolo, àquele Deus. E o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, disse que no meio do povo dele essas coisas não aconteceriam. A pergunta é: e como é que Deus, que já disse isso, faz exatamente essa prova com Abraão? Isso poderia gerar uma crise de entendimento e de compreensão de Abraão. Deus disse que esse menino é o filho da promessa. Deus disse que tudo quanto ele tem para fazer na história da salvação e da redenção passa pela vida desse menino. E agora, como é que Deus está pedindo esse menino em holocausto? Se Abraão não conhecesse muito bem a voz de Deus, ele teria dúvidas de que fosse Deus realmente falando com ele. Mas Abraão é um homem que conhece Deus, é um homem que conhece a voz de Deus, é um homem que tem um relacionamento com Deus, que Deus não lhe é um estranho. A voz de Deus não é irreconhecível, a voz de Deus não é desconhecida de Abraão. Ele tem um relacionamento com Deus, ele sabe quem Deus é. Ele está acostumado a ouvir a voz de Deus, e quando Deus lhe fala, apesar de ser uma coisa paradoxal, apesar de parecer ser uma coisa contraditória, ele está firme e seguro de que é a voz do seu Deus. E a voz de Deus o impulsiona a responder positivamente: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero que você me ofereça o teu filho, a quem tu amas. Vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Primeira pergunta: quem era a pessoa mais importante da vida de Abraão? Quem era a pessoa que Abraão mais amava na sua vida? Era Isaque ou era o Senhor? Era o Senhor. A pessoa
que Abraão mais amava, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, era o Senhor. Ele amava Isaac. Amava Isaac como filho da velhice. Amava Isaac como filho da promessa. Amava Isaac que veio de uma forma miraculosa. Isaac é um milagre de Deus. Ele amava aquele menino. Mas a pessoa que Isaac mais amava na sua vida, na sua existência toda, era o Senhor. Quem era a pessoa mais importante da vida de Abraão? Era o Senhor. Eu fico pensando, todas as vezes que eu leio esse texto, que o alvo de Deus provavelmente não era Abraão. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabia do amor e da devoção de Abraão. Mas eu, rodeando esse texto, mastigando, ruminando, eu chego à conclusão que o alvo de Deus nessa prova não era Abraão, mas era Isaac. Deus precisava que Isaac se apercebesse de quem era a pessoa mais importante da vida do seu pai. Eu acho que Isaac sabia o quanto ele era querido pelo seu pai Abraão. Eu acho que Abraão contou muitas histórias e disse por que ele se chamava Isaac, que era o seu riso, a sua alegria. Mas naquela prova, naquele momento de crise, naquele momento de paradoxos, naquele momento de questionamentos, naquele momento de obediência extrema, Abraão deixou claro para o seu filho quem era o seu Deus, quem era o Deus da sua vida. E hoje eu vejo muitos de nós pais gemendo, porque não conseguimos deixar claro para os nossos filhos que o Senhor é o grande amor da nossa vida. Não temos conseguido deixar claro para os nossos filhos, não temos conseguido deixar claro para eles que nós os amamos de todo o nosso coração, que somos capazes de entregar as nossas vidas por eles, para o bem deles, mas que acima deles, o grande amor da nossa vida e da nossa existência é o Senhor. Todas as vezes que nós misturarmos esses afetos, todas as vezes que nós confundirmos esses sentimentos, todas as vezes que o nosso amor a Deus e aos nossos filhos forem confrontados e nós não conseguimos passar para os nossos filhos quem é Deus para nós, o resultado vai ser filhos que não conhecem bem o Senhor. É de impressionar essa reação de Abraão, essa disposição de coração, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de colocar no altar de Deus aquilo que ele tinha de mais precioso e de mais importante para a sua vida, que era o seu filho. Colocar Isaac no altar de Deus significava entregá-lo para o Senhor. Depois Moisés vai regulamentar o culto e as ofertas, e ele vai dizer o que significa um holocausto. O holocausto era quando você pegava um cordeiro sem nenhuma culpa, cortava-lhe o pescoço, e ele era completamente queimado sobre o altar. Havia algumas ofertas que o ofertante fazia, que ele podia participar da oferta. Eu venho de longe, lá das regiões montanhosas de Efraim, trouxe aqui o meu cordeiro, e eu quero oferecê-lo num culto de ação de graças a Deus.
Amém. Mata-se o cordeiro, limpa-se o animal, pega uma parte, uma coxa, entrega para o ofertante. Você pode participar dessa oferta, coma juntamente com a sua família. Vinha de outra região, trazia ali o seu cordeiro, apresentava-o como oferta. Você pode comer dessa oferta, você pode participar. A única oferta que o ofertante não podia tirar absolutamente nada dela, nem um pedaço, ela tinha que ser toda do Senhor, completamente para o Senhor, era o holocausto. Do holocausto não se retirava nada para o ofertante. O holocausto era colocado sobre o altar de Deus e era queimado. É por isso que Abraão leva cutelo, mas leva também fogo, leva também lenha, porque Deus está pedindo do seu filho Isaque um holocausto. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: eu quero que você me entregue, e me entregue completamente de todo o seu coração, e você não vai meter a mão em nada, não vai tirar nada, absolutamente nada para você. Eu quero ele completamente para mim, num holocausto, numa oferta queimada, numa adoração plena e completa a Deus. Isso era o holocausto. O ofertante não participava de nada, absolutamente nada daquela oferta. Era como se Deus estivesse dizendo para Abraão: eu quero o seu Isaque, o grande amor da sua vida, o seu filho. Eu quero que você me entregue, e me entregue completamente. Som. Aí eu fico pensando que quem é mais importante? O que é mais importante? A bênção ou o abençoador? Quem é mais importante para nós? A nossa bênção ou o abençoador? As nossas atitudes revelam, as nossas decisões sempre revelam as coisas mais íntimas de dentro do nosso coração. E os nossos filhos estão olhando e estão se apercebendo o que é que carregamos dentro do nosso coração. Quais são os nossos principais valores? Se é realmente o amor ao Senhor, ou se é o amor ao dinheiro, se é o amor a coisas, a pessoas e não diretamente ao Senhor. Holocausto é uma oferta em que tudo é colocado sobre o altar de Deus. Holocausto é uma oferta onde o ofertante não retira nada, absolutamente nada para si, mas entrega tudo para o Senhor. Coloca tudo no altar de Deus. Abraão, eu quero o teu filho. Eu quero o teu filho Isaque, a quem você ama. Eu quero que você me ofereça o Isaque no holocausto. Eis-me aqui, Senhor. Pega-se a lenha, cutelo, fogo, Isaque, e marcham para o Monte Moriá. Eu acho que as nossas coisas mais queridas deveriam ser colocadas no altar de Deus como oferta a Deus. As coisas que nós mais amamos, nós deveríamos ser capazes de entregá-las completamente para o Senhor. Foi o que aconteceu com Ana. Ana orou muitos anos para que Deus lhe desse um filho. E no dia que Deus atendeu às suas orações, ela pegou aquele filho e o entregou completamente para o Senhor. Esse Deus é um Deus que responde às orações. Esse Deus é um Deus que vale a pena servir. O melhor lugar para meu filho crescer, o melhor lugar
para o meu filho crescer como pessoa, como gente, como ser humano, é no altar de Deus, é nas mãos de Deus, eu vou entregá-lo completamente para Deus. Por isso que, apesar da dor, da entrega, Abraão está convicto de que o melhor que ele pode fazer pelo seu filho é oferecê-lo para o Senhor, é entregá-lo para o Senhor, é colocá-lo no altar do Senhor, é criá-lo nessa perspectiva desse entendimento que o melhor lugar para alguém estar, a melhor coisa para se fazer da vida é fazer dela um holocausto ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, não existe bem-aventurança maior do que oferecermos as nossas vidas num holocausto agradável a Deus. Não existe nada melhor do que nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus e dizer: Senhor, a minha vida é para o Senhor. Essa existência terrena que é tão curta, que é tão passageira, ela só vale a pena ser vivida se ela for vivida com Deus, na vontade de Deus e para Deus. Não tem nada, absolutamente nada, que possa dar mais sentido e mais plenitude para o ser humano, para a vida humana, para a nossa existência humana, do que uma vida vivida com Deus. Abraão entende isso, Abraão compreende essas coisas. As nossas coisas mais queridas devem ser colocadas no altar de Deus, porque o Deus que prova é também o Deus que provê. E Deus, no momento certo e na hora certa, Deus faz a provisão. Não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças. Irmãos, Deus não precisa de nada, absolutamente nada do que é nosso. A única coisa que Deus quer de nós é realmente o nosso coração. Se o nosso coração realmente é dele, se o Senhor, se Jesus realmente é o centro da nossa vida e da nossa existência, se ele realmente é a pessoa mais importante para nós, não quero o seu filho, não estendas a sua mão sobre o seu filho. Agora eu sei que você me teme porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. E ali Deus fez outras promessas para Abraão, e ali ficou claro para Isaac quem era o seu pai. Eu acho que depois dessa experiência, se você chegasse para Isaac e perguntasse: Isaac, quem é teu pai, meu filho? Nunca viu Abraão. Eu quero vê-lo pelos teus olhos. Eu quero conhecê-lo pelo seu testemunho. Me diga, quem é seu pai? Meu pai é um homem que teme a Deus de todo o coração. Meu pai é um homem que serve a Deus sem nenhuma restrição. Meu pai é um homem que conseguiu fazer de Deus a pessoa mais importante da sua vida. Por isso, meu pai é um homem extremamente abençoado. Por isso, meu pai é considerado como um amigo de Deus. Por isso que quando meu pai ora, Deus o ouve. Por isso que quando meu pai tem que passar por momentos de peregrinação no Egito, Deus repreende o faraó. E diz para o faraó: não mete a mão no meu ungido, não toca no meu profeta. Quando meu pai tem que passar por dificuldades, como passou por Gerar, onde a minha mãe foi levada lá para a casa do rei, Deus de noite se manifestou e falou para o rei de Gerar:
Abimeleque, não ponha a tua mão nessa mulher, porque ela é mulher do meu servo. Não coloque a sua mão suja nela, porque eu te arrebento. Você, sua família, seu reino, eu acabo com tudo. Eu sou Deus. Quando nós entregamos os nossos filhos para Deus, quando nós os criamos nessa perspectiva, sem nenhuma restrição, quando nós os criamos no temor de Deus e quando permitimos que eles vejam em nós que nós realmente servimos a Deus, que nós realmente tememos a Deus, eles crescem nesse temor a Deus também. Se tem uma coisa da qual nós nunca nos arrependeremos, é de servirmos a Deus fielmente. É de servirmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa fidelidade, de toda a nossa integridade, sendo fiéis, honrando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, ouvindo a voz de Deus, buscando a direção de Deus, clamando a Deus para nos orientar, para nos dirigir, de modo que essa presença de Deus, essa graça de Deus invada a nossa vida e alcance a vida dos nossos filhos também. Isaac, meu filho, me diga quem é seu pai. Os psicólogos, se olhassem a vida de Isaac e fizessem uma figura de Abraão a partir dessa perspectiva, diriam que Abraão é um doido varrido, radical, maluco, que hoje você não pode nem dar uma varada no filho. Imagina aquele que levanta uma faca para cortar o pescoço do filho, né? Ninguém vai fazer isso aqui, obviamente, né? Não precisava nem dizer. Mas é a questão do coração. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? O que move as suas entranhas? O que alimenta o seu desejo e a sua disposição de viver? Lá na frente, depois nós vamos ler, nós vamos encontrar um neto de Abraão, filho de Isaac, chamando Deus de temor do seu pai Isaac. O sogro de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, judiou muito dele, explorou o moço. Vocês conhecem a história, trocou o salário dele mais de 20 vezes, explorou, judiou. E quanto mais ele explorava, quanto mais ele oprimia, mais o homem prosperava, mais o homem ficava rico. E um dia o Jacó resolveu ir embora, sair daquela opressão da vida daquele homem, voltar para a casa do seu pai, e o sogro veio atrás, armado até os dentes. O que você está fazendo, Jacó? Você está saindo daqui como um fugitivo, levando as minhas filhas, meus netos? Aí Jacó fala: se não fosse o meu Deus, se não fosse o temor do meu pai Isaac, que te repreendeu ontem à noite, eu estaria saindo da sua casa aqui hoje, explorado, vilipendiado, com a mão na frente e outra atrás. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus do meu pai Isaac, o temor do meu pai, eu sei que ele te repreendeu ontem à noite. Eu sei que Deus apareceu para você e te repreendeu. Não fala nada para Jacó. Percebe, irmãos, a diferença que faz quando nós fazemos do Senhor o Deus das nossas vidas? Percebe a diferença que faz quando permitimos Deus ser a pessoa mais importante da nossa existência? Percebe quando nós levamos a nossa fé a sério e vivenciamos todas as implicações de uma fé viva em Deus,
a diferença que Deus faz na nossa vida. Como Deus repreende reis, repreende pessoas e faz as coisas acontecer da forma dele, do jeito dele. Curva a sua cabeça nesse instante.